Olá, estamos de volta depois de uma pequena interrupção em função de uma queda de energia, em função desse calorão todo que está sacrificando muitos equipamentos, mas estamos aqui de volta para mais uma edição do programa Cruzando as Conversas. Esta noite trataremos dos reflexos da tragédia de Brumadinho aqui no Rio Grande do Sul. Que reflexos são esses? O que aconteceu em Minas Gerais trouxe à tona o problema das barragens, que aqui no Rio Grande do Sul temos muitas mesmo. Mas, diferentemente da situação de Minas Gerais, aqui as nossas barragens não estão vinculadas à mineração, e sim ao agronegócio, porque elas são estruturas de contenção de grandes volumes de água para a agricultura. Enfim, essas estruturas, elas representam algum risco? Elas são fiscalizadas? São construídas de maneira adequada? Representam algum potencial de risco para as comunidades ao redor? Vamos tratar disso e vamos tratar também, como consequência dessa discussão, das relações entre o meio ambiente e o agronegócio. O agronegócio, que é a coluna vertebral da economia nacional, não poderia ser diferente, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, mas também que sempre cruza aquela fronteira, né, que leva a debates muito calorosos sobre o quanto a natureza, o quanto os ambientes naturais acabam sendo atingidos pelas atividades da agricultura, da pecuária e outras atividades ligadas a este segmento tão importante. Para essa discussão, temos hoje à noite aqui no programa o presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural do Rio Grande do Sul, a nossa conhecida e pioneira Agapan, Francisco Milanês, o assessor da presidência do sistema Farsul, Luiz Fernando Pires, a Farsul, que é a entidade máxima da produção rural aqui no Rio Grande do Sul. Temos também o diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, professor da URGS, engenheiro Carlos André Bulhões Mendes, um especialista em barragens, que teve também uma participação importante nos acontecimentos em Mariana, há 3 anos atrás. E a coordenadora do Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Annelice Grez, que tem informações muito importantes sobre as investigações que o Ministério Público tem feito sobre especificamente esse problema aqui no Estado. Você, naturalmente, pode e deve participar do programa com a sua opinião, com as suas perguntas, com as suas avaliações. Você pode fazer isso pela internet através do facebook.com/rdctv digital e também pelo WhatsApp, no número que você vê aí, que é o 51-99815-9990. Participe, que as suas colocações serão colocadas ao vivo aqui para o debate com os nossos convidados. Eu começo, então, colocando diretamente para a promotora Annelice. O Ministério Público tem trabalhado na questão das barragens aqui no Rio Grande do Sul. Há informações de que o governo federal vai fazer uma investigação a partir do acontecimento de Brumadinho em mais de 3.000 barragens Brasil afora, sendo que mais de 800 só aqui no Rio Grande do Sul. E o governo do Estado, também em função disso tudo, determinou um novo mapeamento para ser feito agora ao longo de fevereiro, para realmente avaliar qual é o potencial de risco, quais as barragens aqui no Sul que realmente têm potencial de risco e apertar na fiscalização, enfim, ver o que é possível fazer para que eventuais riscos não redundem em tragédias ou acontecimentos indesejáveis. Mas o Ministério Público já entrou nesse território há mais tempo. E eu gostaria que a senhora nos dissesse, então, quais são as avaliações que o Ministério Público já pôde fazer no sentido de desvendar a situação das nossas barragens aqui no Rio Grande do Sul. Bom, na verdade, o Ministério Público elaborou um roteiro de segurança de barragens que norteará o trabalho de todos os promotores de justiça do Estado. Obviamente que a atribuição para a investigação de cada uma dessas barragens incumbe ao colega que atua na respectiva comarca. Portanto, serão instaurados, onde ainda não existe, serão instaurados inquéritos civis, objetivando a responsabilização não apenas do órgão fiscalizador, e aí quando eu menciono órgão fiscalizador, pela Lei 12.334 de 2010, a responsabilidade vai desde o Sistema Nacional de Meio Ambiente, dos órgãos ambientais licenciadores, passando pelas entidades que outorgaram ou concederam o uso dessas barragens e também pelas entidades que forneceram as licenças, além do próprio empreendedor. No Rio Grande do Sul, nós temos barragens dos mais diversos portes, muitas delas vinculadas, sim, à agricultura, a maioria delas, quase totalidade, realmente composta de recursos hídricos, objetivando a irrigação de lavouras.
E eu, até por atuar na comarca de Viamão, eu particularmente menciono duas. Uma delas não está diretamente ligada ao agronegócio, mas à agricultura, que é uma barragem, talvez uma das maiores do estado, se não a maior, que está situada dentro de uma área do INCRA e abastece o maior assentamento de trabalhadores rurais do estado do Rio Grande do Sul, 376 famílias. É uma barragem da década de 70, que foi em 80, foi reformada, e no ano de 2014 foram apontados riscos, em 2016 foi feita uma inspeção, os próprios assentados realizaram melhorias, é uma barragem de enrocamento, e hoje ela abastece, então, essas lavouras, que constituem nada mais, nada menos do que o assentamento Filhos de Cepé, que é responsável pela maior produção de arroz orgânico da América Latina. E está ao lado do refúgio da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos. É um orgulho para Viamão e para o estado do Rio Grande do Sul, ainda que não seja conhecido da população. Esta barragem foi, inclusive, recentemente citada como uma barragem que também teria problemas de estrutura, mas está sob avaliação e há divergências técnicas a respeito disso. Uma outra barragem que me preocupa como promotora de justiça da comarca de Viamão, porque além de coordenadora do Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais, eu sou promotora titular na tutela do meio ambiente na comarca de Viamão há 16 anos. E há 16 anos eu me preocupo muito com uma barragem que não é utilizada, muito antiga, que remonta, o professor Carlos André talvez possa me corrigir, mas ao início do século passado, que é a barragem Lomba do Sabão, situada dentro do Parque Municipal Santilero, uma unidade de conservação de proteção integral. Na verdade, hoje, 2 unidades de conservação de proteção integral, porque foi dividida, fica na divisa de Viamão e Porto Alegre. E pela localização dela em uma área alta, se ocorrer um rompimento, ela simplesmente vai não só inundar, como matar pessoas na Vila dos Herdeiros, em Porto Alegre. Mas há riscos já mapeados na estrutura? Em 2014 foram apontados riscos. O DEMAI é o responsável atualmente pela manutenção dessa barragem. Não há notícias de outros serviços, digamos assim, e manutenções efetivas. Mas me parece que, até considerando esse precedente do Estado de Minas Gerais, na verdade, mais de um precedente, não é? Recente. Exatamente, trágicos precedentes, ainda que relacionados à mineração, que é uma situação diversa dessas barragens, que são compostas por recursos hídricos. E eu, particularmente, como promotora de justiça, entendo que seria muito importante uma fiscalização mais efetiva. Acho que até o professor Carlos André, por trabalhar no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que é vizinho a essa localidade, até poderia, de certa forma, também nos subsidiar de maiores informações técnicas. Mas, respondendo o seu questionamento, o Ministério Público hoje coloca, assim, como prioridade a nossa atuação na fiscalização dessas barragens no âmbito do inquérito civil e, eventualmente, até através da responsabilização criminal. Professor, então, a partir dessas colocações da doutora Annelise, a gente já tem 2 exemplos aí que podem ter o seu olhar técnico. Qual é a visão que o senhor tem sobre essas estruturas e o potencial de risco que elas têm? Primeiro, o calor de hoje, além de afetar os equipamentos, afeta os seres humanos e tudo que é bicho vivo. Tá? Então, a gente agradece a oportunidade de falar e quero cumprimentar, então, a promotora do Ministério Público Estadual, a doutora Annelise, meu caro e conhecidíssimo de longa data, o milanês, o não de tão longa data, o meu melhor amigo da última hora, e também o nosso entrevistador, o doutor Ricardo, e a todos que nos assistem. Doutor é bom. Não, tá de terno e gravata, né? Então, exatamente. Então já é doutor, tá de terno e gravata. Mas eu quero começar com vou chegar também a tentar complementar alguma informação que a doutora Annelise apresenta, mas eu quero começar falando que, infelizmente, no dia do acidente, o grande elemento que estava sendo divulgado era o presidente da própria Vale do Rio Doce anunciando para todos os meios de comunicação que
uma empresa de análise de risco internacional, alemã, tinha feito tudo que era laudo e que estava uma classificação de risco muito baixo. Ora, nós temos uma lei brasileira, o assunto de barragem é muito antigo, desde o Egito Antigo já tinha armazenamento de água. Existe uma comissão mundial de grandes barragens de mais de 100 anos. Então, me parece que, e tem milhares de barramentos no mundo, também tem dezenas de acidentes, mas a pergunta que eu faço é, se existia a empresa técnica alemã classificando de baixo risco, por que falhou? Se nós temos uma lei brasileira, a 12.334, de 2010, já citada, que estabelece a Política Nacional de Saneamento, de segurança de barragens. É a Lei Nacional de Segurança de Barragens. Estabelece critérios e tudo. Política Nacional de Segurança de Barragens. Inclusive, padrão aí, mundo afora. Por que se falha? Por que se falhou tanto? Tá? O que é que mascara os princípios, a intencionalidade, a efetividade, por exemplo, do cumprimento da lei? Então, eu quero trazer essa discussão e já respondendo aqui, fechando no Rio Grande do Sul. Essa lei estabelece como princípio o seguinte: são consideradas elementos de fiscalização ou de maiores cuidados barramentos de 15 metros de altura. 15 metros de altura entre a sua base e o topo da crista. Com mais de 3 milhões de metros cúbicos de armazenamento. Barragens de água para qualquer uso, que tenham essas duas características. Irrigação, abastecimento público, abastecimento industrial, geração de energia elétrica. Tem mais de 15 metros e mais de 3 milhões de metros cúbicos. Rejeitos temporários ou permanentes de qualquer natureza. Então, já é considerado de risco com essas características. Resíduos sólidos industriais. Ora, no Rio Grande do Sul, segundo o relatório de segurança de barragens, nós temos mais de 10 mil barramentos com essas características. E aí, eu não tenho 10 mil. Eu tenho hoje, nesse relatório de segurança de barragem, apenas 2. A informação é preocupante, eu quero colocar outras preocupações também. Mas só 2. E o que é que associa essas 2? 2 atributos. Um dano, olha só a expressão, eu vou falar o termo técnico que está na lei, mas vou tentar traduzir para quem nos assiste. Um dano potencial associado. Basicamente, tenta responder a seguinte pergunta: o que acontece se a barragem pifar? Quais os danos de ordem econômica, social, ambiental e perdas de vida? Foi citado aqui que se pifar, a doutora Annelise acabou de falar, e é um fato, pode levar a óbito pessoas. Sim, pode levar. Mas também critérios de risco. Até tem a sigla DPA, dano potencial associado, e critério de risco. Critério de risco é a barragem, o corpo da barragem tem problemas. Problemas de projeto, problemas de construção, problemas de manutenção. Foi citado aqui, barragem de mais de 50 anos. Eu vou colocar uma com quase 70 anos, aqui no Rio Grande do Sul. O senhor está especificamente falando de qual? As 2 que se encontram no estado do Rio Grande do Sul, que atendem esses critérios e constam, vejam, de 10 mil barragens levantadas pelo relatório de segurança de barragens, 2 têm critérios altos. 2. É uma chamada do Capané, no município de Cachoeira do Sul, que é uma área de irrigação grande, né, antiga. Produção de arroz muito forte. Isso, ela é usada, digamos assim, o empreendedor responsável é o IRGA. E essa barragem, veja... Que é uma autarquia estadual, Instituto Rio Grandense do Arroz. É uma autarquia estadual, exatamente, Rio Grandense do Arroz. E essa barragem foi construída em 1946, entrou em operação em 1949, em 1966 choveu, mas chove no Rio Grande do Sul, e com a chuva se elevou o nível e galgou. Foi além do ladrão. Transbordou. Imagine uma caixa d'água, tem o caninho da caixa d'água, o ladrão da caixa d'água, se a água não sair por ali, transborda a caixa d'água. Então houve um transbordamento
e o talude de jusante, ou seja, a parte da frente da barragem, colapsou. Entrou um pedaço lá em colapso, consertaram, fizeram, mas depois desse evento, mudaram como operar ela. É como se a minha caixa d'água, não pode mais encher ela. Sempre estão trabalhando com 60%, 65% do volume total, do tamanho da caixa d'água. A outra barragem que consta nesse relatório, são duas aqui, volto a dizer, duas no Rio Grande do Sul oficialmente. Sim. Isso não quer dizer que toda a preocupação da doutora Annalise e outras que nós temos aqui no Estado são talvez mais até relevantes do que essas duas, mas essas duas são parte da informação oficial. A outra barragem é a barragem de Santa Bárbara, no município de Pelotas, cuja o proprietário é o Serviço Autônomo de Abastecimento de Águas da cidade de Pelotas, é a SANEP. É uma barragem de 1966, novinha, jovem, uma guria comparada com a outra. Mas também requer manutenção. Isso não quer dizer que vai cair amanhã, tá? Não quer dizer que vai cair amanhã. Na minha leitura, e rebatendo agora o assunto lá de Brumadinho, e eu fecho com uma preocupação talvez maior para o estado do Rio Grande do Sul, para oportunizar até que haja manifestações de quem nos assiste e dos outros colegas. No assunto lá de Brumadinho, nós temos a lei, nós temos os critérios técnicos, inclusive, têm um padrão mundial. As pessoas que se envolvem com isso, por exemplo, tem 2 engenheiros presos, mas houve o processo de licenciamento, o processo de fiscalização. Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos os órgãos estaduais que fornecem essas informações por relatório de segurança de barragem, da Política Nacional de Segurança de Barragem, que é esse programa nacional que está saindo os números, é a SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, do Rio Grande do Sul, a FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, e o DRH, Departamento de Recursos Hídricos. Muito bem, esses 3 órgãos estaduais é que têm a responsabilidade de gerir essas informações. Só que o órgão mais técnico do Estado, que teria condição de verificar, por exemplo, um daqueles critérios de barragem, salvo melhor juízo, na minha visão, era a Cientec, que acabou de ser extinta. Que tinha um corpo técnico, inclusive, anos atrás, a gente acompanhou, inclusive, em análise de segurança de barragem para fins de abastecimento e tudo. Isso significa que hoje nós estamos sem um aparato de fiscalização oficial, eficiente e permanente? Pelo menos estamos complementando o que acabou de falar, Ricardo. Digamos assim, com a capacidade limitada. Tem gente boa, competente também, os funcionários aqui dos órgãos existentes, mas face à grande demanda, sim, é uma capacidade limitada não só no estado do Rio Grande do Sul, como no país todo. Então, hoje aqui no estado, a gente pode dizer que nós não temos como saber, por falta de estrutura, qual é a real situação das nossas barragens. Salvo melhor juízo, a informação oficial que consta na Política Nacional de Saneamento. Veja, mas uma coisa é cumprir a lei. Aí a pergunta é, a lei está apropriada, mas a nossa capacidade, em inglês tem uma expressão, enforcement, eu não sei como traduzir, talvez o cumprimento da lei, o fazer cumprir a lei, é que sim, nós temos nossos limites. Mas eu quero colocar a minha última contribuição agora nesse momento, é a coisa que mais me preocupa sobre esse assunto de barragem aqui no estado. Barragens grandes, em geral, é uma coisa muito conhecida, muito estudada, e exige corpo técnico, com responsabilidade técnica, alguém assina para fazer tudo isso. O que me preocupa é que o Rio Grande do Sul, eu acho que aí tem uma interface com o setor agrícola, é o estado brasileiro que mais irriga, que mais tem área de irrigação. E nós temos pequeníssimas barragens espalhadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Milhares, essas sim milhares, que não está em cadastro nenhum. Em geral, a forma construtiva dessas pequenas barragens é o fazendeiro, na melhor das intenções, com a retroescavadeira, vai lá, cava uma sanga, prepara isso e aquilo outro. Então, imaginem um pequeno arroio que desaba num córrego e numa linha d'água nós temos 10, 15, 20 barragens. Rompeu a primeira, pequenininha, lá em cima, na parte mais
a montantes. É o efeito dominó, uma cascata. Já aconteceu isso aqui. E levou pedaços de estrada de ferro, de rodovias, até no sul do estado, uma pelo menos que eu participei. Pode se repetir. Ou seja, são o que na legislação ambiental é chamada de efeito cumulativo e sinérgico. Então, eu quero colocar com isso que, primeiro, a barragem de rejeito de mineração, felizmente, aqui no Rio Grande do Sul, né, talvez ainda não chegamos nesse estágio. Tem as grandes barragens de água com seus potenciais aí riscos. Mas aí eu cito outra lei, a Política Nacional de Defesa Civil, que no seu princípio, eu acho que é artigo 1º ou 2º, ela declara cabalmente que o óbice, a incerteza quanto ao risco, a dúvida quanto ao risco, não constitui o óbice para não fazer nada. Não é impedimento, não é impedimento. Então, muitas vezes, e nas perícias, inclusive Ministério Público, entra numa escala de se debater de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, e o princípio é jogado na lixeira. Então, foi isso que a gente viu acontecer lá em Mariana. Infelizmente, agora já está um certo momento de tergiversação, sem ter as lições aprendidas daquele evento, infelizmente. Milanês, a Agapan, que há tantos e tantos anos, uma entidade pioneira, lida com questões ambientais, certamente esse é um dos pontos que ela já deve ter tocado muitas vezes. Qual é a visão que a entidade tem da situação atual dos mananciais, das barragens aqui no Rio Grande do Sul? Bom, em primeiro lugar, lembrar que o Rio Grande do Sul possui o primeiro, e a Agapan, desde o primeiro momento, foi membro do primeiro Conselho de Recursos Hídricos Estadual. Isso, o CONRIRGS foi um momento anterior a toda essa gestão ambiental, e uma das coisas que se discutia lá era isso. E eu acho que de todas essas questões, em primeiro lugar, nós achamos que tem que se fazer uma diferenciação, porque uma barragem de água, que é importante, que oferece risco, etc., é completamente distinto de uma barragem de rejeitos, né? Então, nós não podemos misturar as coisas, porque se eu tiver uma inundação de água, que é horrível, né? Um acidente é horrível, ele pode até afogar pessoas e tal, mas ele não vai ter metade da destruição, nem 1/5 da destruição, de que uma barragem de rejeito que está contaminando, que está imobilizando pessoas e animais que não tem nem como tirar. Porque se fosse de água, eles podiam ser salvos, não, eles estão imersos na lama, morrendo. Então, é uma coisa tétrica. Nós também entendemos o seguinte, que o projeto, né, a gente trabalha com o projeto, eu trabalho com o projeto, projetos têm índices de segurança gigantescos, não tem como falhar. O material pode ser totalmente irregular, não tem como falhar, porque os índices de segurança de um projeto bem feito, bem executado e feita a manutenção, não acontece, não existe isso, por isso que não cai edifício, senão ia cair edifício. Quando cai um viaduto, quando cai um troço, houve coisas muito erradas, muito erradas. Então, isso é uma coisa, o que eu quero dizer é o seguinte, com isso eu estou querendo dizer para o nosso telespectador, não existe acidente. Não existe acidente. Porque se houver um dilúvio, está previsto, tem como extravasar a água de uma barragem e ela não cai. Então, dilúvio, nada disso se houver um terremoto, tinha que ter previsto no projeto. Nós não temos terremotos. Né? Esse é o melhor dos mundos. Isso. Não, esse é um mundo real de projeto. Eu não estou falando. Sim, não, projeto. Agora a execução é outra coisa importante. Nós entendemos o seguinte, uma barragem é uma demanda de um setor, de uma coisa muito importante, muito justa, seja lá o que for. É totalmente responsabilidade desse setor. Ah, mas o governo não fiscalizou. Não leva a mal. Eu tenho uma empresa de celulose e eu faço uma barragem para rejeito, é minha a responsabilidade. Eu gerei isso para a sociedade. Tudo que acontecer de acidente é absolutamente responsabilidade minha em termos de indenização, de responsabilidade. Se nós vamos falar de dolo, coisa, bom, aí é outra questão. Aí se um fiscalizador se vendeu, se um governo se vendeu, tem que ser presos, tem que ser cumpridas a lei. Mesmo que não tenha nenhuma irregularidade, que o Estado tenha falhado na fiscalização, que é absolutamente normal, porque não existe fiscalização perfeita, ia ter que ter um fiscal para cada cidadão, né? Isso é impossível.
mesmo que tudo tenha corrido certo, se eu gerei a barragem, eu sou o responsável pelos danos que ela causar, se ela acontecer de cair. Paciência, se eu contratei o engenheiro errado, o engenheiro pode ir preso. Mas os danos, então, eu acho que o penal, as irregularidades, é uma coisa. Quem tem que indenizar a sociedade é aquele que estava gerando essa demanda e lucrando com ela. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, nós somos bem lentos, talvez, a Gapan. O pessoal fala em Brumadinho, eu estou falando de Mariana. Eu quero a responsabilidade, existia uma gigantesca indenização, que foi negociada, eu não sei como, eu sei que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi chamada para fazer o estudo, que tem dos melhores técnicos de base de solo, e não aconteceu esse estudo. E o Ministério Público Federal, junto com o Judiciário, negociaram isso. Eu quero saber quem são as pessoas que vão ser presas por isso, que um rio do Brasil desapareceu, desapareceram sociedades, pessoas, danos, etc. E inclusive, se gerou Brumadinho por causa da Vale, que não deu nada. Se tivesse dado, eles estavam chamando, como eles estão chamando agora, estamos muito preocupados de olhar as outras barragens. As barragens são deles, a indenização é deles, eles têm que pagar o Rio Claro, têm que pagar todas as pessoas, e eu queria entender como é que o Ministério Público Federal e o Judiciário, que são tão, às vezes, interessados numa rapidez de julgamento, eles liberaram essa empresa gigantesca, estrangeira, e eu vou dar um exemplo bem simples. A Monsanto, por exemplo, que é uma empresa que tem um passivo ambiental mundial enorme, através das coisas que está se descobrindo, através do glifosato, ela nunca era julgada nos Estados Unidos, nunca teve nada. Quando ela foi vendida para a Alemanha, para a Bayer, foi condenada imediatamente nos Estados Unidos, pelo passivo. Então, tem uma coisa que não pode se aceitar. Quer dizer, se a poluição é nossa, eu tenho que engolir. Se ela é estrangeira, eu posso cobrar. Então, esse fenômeno, eu estou levantando hipóteses, eu não sou dono da verdade, nem pretendo ser. Mas eu fico muito preocupado, porque aquele desaparecimento de um rio altamente conservado, que era o Rio Claro, foi riscado da face da terra. Tinha que quebrar todos os acionistas que são corresponsáveis, entende? Da Samarco. E não aconteceu. Por não acontecer, que está acontecendo no Brumadinho. E o que poderia acontecer? Eu vou remeter de novo a questão aqui para a doutora Annelise, então, já diante disso, diante dessa questão que levanta, da punibilidade ou não, da responsabilização, diante de tudo que o Ministério Público já pôde mapear, doutora, em relação especificamente à questão das barragens. Hoje, se houvesse, Deus queira que não, se houvesse uma situação em que teria que haver uma responsabilização. Hoje nós já temos os instrumentos para isso, já temos o ferramental para poder chegar à responsabilização de quem seria quem teria que arcar com os custos, com a responsabilização de um evento como esse aqui no Sul, em função das barragens? Bom, como a pergunta se restringe ao estado do Rio Grande do Sul, Sim. que é a realidade que eu conheço bem, ao contrário do processo capitaneado pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal, no caso de Mariana, que o senhor referiu, no âmbito da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, sim, nós temos instrumentos na Lei dos Crimes Ambientais, tanto para a responsabilização dos funcionários públicos que, por ação ou omissão, inclusive na modalidade culposa, expedirem licenças, autorizações, derem andamento a processos de licenciamento ambiental em dissonância com a legislação, nós temos o artigo 67 da Lei dos Crimes Ambientais. Contudo, eu destaco que, lamentavelmente, as penas previstas na Lei dos Crimes Ambientais, elas não são altas. Nesse dispositivo, por exemplo, a pena máxima é 3 anos. Além desse tipo penal, nós temos também, em relação ao particular, ao empreendedor que encaminha isso, infelizmente é muito comum, não é fácil de nós provarmos, mas nós sabemos que ocorre, e até porque essa é a base, é o fundamento de muitas tragédias, de muitos acidentes, entre aspas,
é o artigo 69 da Lei dos Crimes Ambientais, que consiste no encaminhamento ao órgão ambiental licenciador de informações falsas, de estudos com omissão, enfim, de documentos técnicos que objetivam nada mais, nada menos do que beneficiar aquele empreendedor que contratou o técnico, o profissional responsável pela elaboração dos estudos que irão subsidiar o órgão ambiental licenciador na expedição da licença. Além disso, como muito bem referiu o representante da Agapan, há sim a responsabilidade civil objetiva, que é a responsabilidade prevista na legislação de natureza civil da tutela do meio ambiente, a Lei 6938 de 1981, portanto não é uma legislação nova, que prevê, em consonância também com a Constituição Federal, o artigo 225 da Constituição Federal, esse arcabouço jurídico legitima a responsabilização do empreendedor, ainda que aquela ação seja cometida sem culpa ou sem dolo, simples nexo de causalidade da ação por parte do empreendedor e o dano ambiental já justifica, já ampara não só o Ministério Público, mas associações, outros órgãos colegitimados com base na Lei 7447 de 1985, que é a Lei da Ação Civil Pública, a responsabilização pela recuperação do dano ambiental, quando possível a recuperação in loco, ou a compensação desse dano ambiental em outro local, inclusive a indenização monetária dos danos insuscetíveis de recuperação. Eu queria aproveitar que a senhora está falando, acaba de entrar uma mensagem de um telespectador que é lá de Canela e ele diz o seguinte, é o Carlos, lá de Canela. A CE abandonou a barragem das Laranjeiras em Canela há mais de 50 anos e pode ser rompida a qualquer momento e inundar Igrejinha, Três Coroas. O Ministério Público sabe disso? Há informações que chegaram ao Ministério sobre a situação dessa barragem? Teria que se verificar com o promotor de justiça responsável por essa comarca. Inclusive, eu me comprometo a levar essa situação a esse colega. Eu, através do Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais, não recebi nenhum inquérito civil a esse respeito. Talvez seja uma das tantas barragens referidas pelo professor Carlos André que não está na relação oficial e que me parece que agora é importantíssimo que a população realmente informe, principalmente aquelas que estão abandonadas, a fim de que seja atualizado esse cadastro oficial de barragens em risco no estado do Rio Grande do Sul. Eu queria perguntar então agora para o Luiz Fernando, que é o assessor da presidência da Farsul, essa situação com essas barragens, Fernando, acendeu um sinal de alerta no sistema de produção agrícola aqui no Rio Grande do Sul, uma vez que as barragens são estruturas absolutamente fundamentais para a manutenção das atividades? Primeiramente, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui, quero cumprimentar. Dizer que estou aprendendo muito, né? Eu, como advogado, escutar um engenheiro, um arquiteto falar com tanta propriedade é um prazer muito grande. E todos nós estamos, né, com sentimento à flor da pele, porque foi uma tragédia horrível mesmo, né? Notícia de 99 mortes e 270 desaparecidos. Então mexe com todo mundo e realmente nos preocupa muito. Mas pegando o gancho aqui da doutora Annelise e do doutor Carlos, realmente, até em 2013, quando lançaram o programa Mais Água, Mais Renda, que é uma política de Estado, né, permanente, a gente sempre apoiou, porque vocês acompanham, estão há tempo acompanhando, quando dá uma seca, todo mundo perde aqui no Estado, né, é aquela curva que sempre mexe. Então, se intensificou aí uma boa programa que o governo do Estado implementou, de estimular os produtores a poderem fazer a irrigação própria. E como o senhor muito bem colocaste ali, de lá para cá se investiu muito. Eu sou de São Luís Gonzaga, região das Missões, e aquela região, uma região que sofreu muito com as estiagens, por exemplo, e lá o produtor investiu pesado, doutora Annelise, justamente para evitar que ficasse a dependência do clima, até porque nós temos tecnologias, né? Israel está aí para provar isso, que existe formas de evitar o problema da água, porque chover chove bem, só que tem períodos sazonais que faz falta, então nós estamos enfrentando isso. E até nós comentando isso aí da seca, num ano que está chovendo tanto, estão perdendo na metade sul lá produtos para a seca, é um negócio que chama atenção, mas ano passado a metade sul perdeu em virtude da estiagem, agora está perdendo em virtude do excesso de chuva. Mas o que nos preocupa no setor, que é a pergunta que o nosso âncora nos traz aqui, é justamente a questão de nós regularizar de uma forma muito clara isso, porque o produtor
pegou e investiu pesado num programa de Estado, numa lei que é a lei 14.244/2013, investiu pesado. E aí parece que há uma falta de sintonia na época da Secretaria da Agricultura, que implementou o programa, com o DRH, com os órgãos competentes da parte do meio ambiente. Então o produtor acabou, e como o senhor muito bem colocaste, o empreendedor, ele tem responsabilidade por aquela obra que ele está fazendo, né? Então ele saiu construindo, tem um profissional habilitado, que também é o responsável, até porque ele confia num profissional capacitado, está aí os CENs, os engenheiros, para poderem reforçar isso, né? E a gente faz um investimento e daqui a um pouco há uma falta de conversa do próprio governo que criou uma lei estimulando justamente esse investimento. Então a gente olha e deseja justamente que haja um consenso nesse sentido, porque realmente a irrigação é importantíssima, a gente não pode voltar para trás nesse sentido, mas ao mesmo tempo existem as preocupações. Exemplo que a doutora trouxe aqui e que o Carlos colocou com muita propriedade, a barragem do Capané, em Cachoeiro do Sul, que o IGA é o responsável. Existem hoje 27 produtores, informações que eu tenho, dessa safra, que estão irrigando as suas áreas com aquela barragem. E tem informações, o senhor pode corrigir, tem mais conhecimento que eu, que 35% da capacidade foi reduzida justamente por causa que havia a possibilidade de algum risco nesse sentido, por segurança. E a de Santa Bárbara também, parece que realmente tem um problema, são as duas que nos passaram hoje. Então, quando eu me adiantei do assunto, vi que o tema ia ser barragem, embora não tenha conhecimento, fui me informar e procurar com os profissionais da área mais ligados à produção, liguei para o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro do Sul, que passou esses dados. Então, realmente, nós estamos se somando e procuramos justamente nos buscar de pessoas qualificadas para que possam nos dar segurança, que o produtor quer investir com segurança, porque ninguém, doutora, vai investir um dinheiro pesado para fazer um açude grande, uma barragem, e de lá para cá, quando vê todo o seu investimento cair por terra e perder uma terra e prejudicar demais vizinhos ou a própria situação urbana em virtude de uma falta dessa questão. Então, a gente está se somando nesse processo e queremos justamente que as mentes que conhecem o assunto possam nos ajudar da melhor forma possível. Beleza, então tá. Eu até gostaria de saber exatamente como é que acontece isso, né? De que maneira os produtores constroem, com que tipo de orientação técnica eles constroem, que parâmetros são utilizados para que seja feito dentro dos padrões de segurança, né? Mas eu queria avançar nisso um pouquinho mais logo depois do intervalo, então. Perfeito. A gente prepara essa conversa para quando a gente retornar daqui a pouquinho, não sai daí, cruzando as conversas, já volta.